Mensagens Oportunas, volume 1, número 29. Um reino pisoteado, ganhando destaque e paz. A única paz de espírito. Texto de meditação para orar. Vou ler no livro O Maior Discurso de Cristo, página 130, o segundo parágrafo. Este parágrafo baseia-se na Escritura que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Maior Discurso de Cristo, página 130. O Senhor não especifica nenhuma condição a não ser que tenhais fome de sua misericórdia, desejo de conselhos seus, e aneleis o seu nome. Pedi. O pedir manifesta o reconhecimento que tendes de vossa necessidade, e se pedis com fé, recebereis. O Senhor empenhou sua palavra, e esta não pode falhar. Se a ele vos chegais com sincera contrição, não tendes que pensar ser presunção de vossa parte o pedir aquilo que o Senhor prometeu. Quando pedis as bênçãos de que necessitais, a fim de aperfeiçoar um caráter segundo a imagem de Cristo, o Senhor vos garante que pedis em harmonia com uma promessa que se cumprirá. O fato de vos reconhecerdes pecador é base suficiente para implorardes sua compaixão e misericórdia. A condição sob que vos deveis apresentar a Deus não é que haveis de ser santos, mas que desejais que Ele vos limpe de todo pecado e vos purifique de toda iniquidade. O argumento que podemos alegar agora e sempre é nossa grande necessidade, nossa condição de completa impotência, o que o torna, a Ele e a seu poder redentor, uma necessidade. Quão reconfortante para nós, seres humanos pecadores, deveria ser esta promessa 3 vezes repetida. O Senhor não estabelece condições complicadas e difíceis de cumprir. Ele apenas diz: pede. Ao pedir as bênçãos de que precisamos para aperfeiçoar o nosso caráter em Cristo, mostramos o nosso desejo pelo seu conselho e pela sua ajuda, demonstrando assim que realmente nos tornamos cientes da nossa impotência sem Ele. Quando o fazemos, então não precisamos de ter medo de que o Senhor nos venha a falhar. De fato não, pois Ele é a pessoa da sua palavra. Assim sendo, qual será a nossa oração desta tarde? Simplesmente que possamos perceber as nossas necessidades, que possamos desejar ser purificados de todo o pecado e que possamos pedir com fé, sabendo com certeza que iremos receber. Vamos agora estudar o livro de Isaías, começando com o 1º capítulo e continuando no 2º capítulo. A primeira parte do 1º capítulo trata dos pecados do antigo Israel, enquanto a última parte do capítulo, juntamente com o 2º capítulo, trata do restabelecimento do reino nos últimos dias. Mais especificamente, é este último assunto que devemos estudar hoje. O profeta Isaías está sendo instruído a registrar o que devia acontecer ao povo de Deus no passado, bem como nos últimos dias da sua história. Rapidamente se revela o fato de que o Senhor ao mesmo tempo tinha em mente não só o seu povo nos tempos antigos, mas também o seu povo no nosso tempo. Esta mesma perspectiva dupla sobre o assunto que irá encontrar em toda a Bíblia. Neste contexto, devemos levantar o seguinte problema: a nossa experiência como povo é melhor ou pior do que a dos judeus? Isto pode ser prontamente esclarecido lendo Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 252 e 253. Vamos ler agora mesmo. A mensagem à Igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança.
Não é meramente teórica, mas prática em todo particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Sentem-se bem, pois se imaginam em exaltada condição de realizações espirituais. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Que maior engano pode sobrevir à mente humana do que a confiança de estar correto, quando se está totalmente errado? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sincero nesse engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual, a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Esse testemunho tão incisivo e severo não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala, e seu testemunho tem de ser correto. Difícil é aos que se acham seguros em suas realizações e que se acreditam ricos em conhecimento espiritual receber a mensagem que declara se acharem enganados e necessitados de todas as graças espirituais. O coração não santificado é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Foi-me mostrado que muitos se lisonjeiam por serem bons cristãos que não têm um raio de luz de Jesus. Eles não têm uma experiência viva para si próprios na vida divina. Precisam de um trabalho profundo e minucioso de desvalorização pessoal perante Deus, antes de sentirem a sua verdadeira necessidade de esforço sincero e perseverante para assegurar as preciosas graças do Espírito. Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 250 e 253. Não preciso ler mais. A inspiração afirma claramente que hoje deve haver uma mensagem transmitida ao povo de Deus, que essa mensagem deve ser transmitida não pelos homens comuns, mas pelos ministros chamados especialmente para esse fim, e que não é uma mensagem de paz e segurança como o ministério em geral naturalmente a teria. A autora tenta impressionar-nos com o fato de que o povo de Deus se engana ao imaginar que se encontra em excelentes condições. Sim, o povo de Deus, neste momento, está tão enganado como estavam os judeus nos dias do primeiro advento de Cristo. De fato, são talvez ainda piores, pois eles têm os tipos e os exemplos do passado, bem como maior luz brilhando no seu caminho, que os antigos não tinham. O profeta Isaías teve tristes notícias para o povo de Deus no seu tempo. Disse-lhes que se continuassem nos seus caminhos errados, todos eles, tanto bons como maus, seriam dispersos e assim assimilados pelas nações. Mas para os fiéis de hoje, ele tem boas notícias. Isaías 1, 24 a 26. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: Ah, eu me livrarei dos meus adversários, e me vingarei dos meus inimigos, e eu voltarei minha mão sobre ti, e purificarei completamente tua escória, e removerei todo o teu estanho, e restaurarei teus juízes como no início, e teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Em vez de deixar que todos, como povo, sofram as consequências do pecado, o Senhor promete, neste ponto, vingar apenas os seus inimigos, os seus adversários que estão dentro da sua igreja. Ele purgará e purificará a sua igreja, e depois restaurará os seus juízes e conselheiros, como no passado. Depois será de fato chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu irei semear a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homem e com a semente de animal. E acontecerá que, conforme eu os vigiei, para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, então eu os vigiarei, para edificar e para plantar, diz o Senhor.
Naqueles dias, eles não dirão mais: os pais comeram uvas azedas, e os dentes dos filhos estão enfraquecidos. Porém, cada um morrerá por sua própria iniquidade. Cada homem que come a uva azeda, os seus dentes se enfraquecerão. Jeremias capítulo 31, versículos 27 a 30, continuando em Isaías 1, versículos 27, 28. Sião será redimida com julgamento, e sua conversão com justiça, e a destruição dos transgressores e pecadores será concomitante, e os que abandonam o Senhor serão consumidos. Nestes versos é feita uma distinção entre os transgressores e os pecadores. Sem dúvida que os pecadores são aqueles que vivem continuamente em pecado, enquanto que os transgressores devem ser aqueles que pecam apenas ocasionalmente. Todavia, o seu fim será o mesmo. Tanto os pecadores habituais como os pecadores ocasionais serão destruídos juntamente. Versículos 29 a 31. Porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendes desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhido. Porque vós sereis como um carvalho, cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água. E o forte será como estopa, e o que fez como uma fagulha. Ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Isto é exatamente o que os ímpios podem esperar, com toda certeza. É o melhor que Deus lhes pode dar, pois eles não tornam possível receber algo melhor. Agora vamos prosseguir com o segundo capítulo da profecia de Isaías, pois é uma continuação do primeiro. Uma vez que o versículo 1 é apenas uma introdução ao que o profeta vai dizer, omitirei a sua leitura e começarei com capítulo 2, versículo 2. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele. Dos escombros tanto de Judá como de Israel sairá um reino e um povo que serão exaltados sobre as nações. O profeta Daniel também declara claramente: e nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo. Porém, quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Note-se que o reino de que Daniel fala deve ser estabelecido nos dias destes reis, não depois dos seus dias. Além disso, note-se que é este reino, a igreja purificada, que quebra a grande imagem. A este reino que se aproxima, a igreja purificada, santificada, se congregarão os povos. Gênesis 49, versículo 10. Quando a sede do Evangelho for assim estabelecida, torna-se então certo que a obra será terminada sem demora. Então, o Evangelho de Cristo fará uma colheita abundante. E as multidões convertidas, em vez de transformarem os seus arados e os seus machados em instrumentos para matar os seres humanos, deverão, em vez disso, transformar as suas lanças e espadas em equipamentos para a agricultura. Em vez de trabalhar para matar, deverão cultivar para se alimentar. As profecias são simples e lógicas, instrutivas e esclarecedoras. Certamente, Deus não pode salvar o mundo por uma igreja perdida. O próprio pensamento parecerá irracional se fizermos as seguintes perguntas: como pode ele, possivelmente, pela sua igreja, conduzir o mundo para fora dos seus pecados, enquanto o pecado prospera no meio da sua igreja? Como pode ele conduzir o mundo para toda a verdade, enquanto aqueles que ele está usando para ensinar a verdade avançada, até que ele venha, pensam que são ricos e não precisam de mais nada, quando de fato precisam de tudo, até mesmo cegos e nus, e a eles próprios prestes a serem vomitados? Como pode ele dizer ao seu povo que está na Babilônia: sai dela, povo meu, que não sejais participantes dos seus pecados, e não recebais as suas pragas, se ele terá que trazê-los para uma igreja onde o pecado é praticado? Tendo em conta que a igreja com pecado e pecadores no meio dela
é tão vulnerável às pragas como é Babilônia? Até que ponto estaria o seu povo em situação pior se fosse deixado em Babilônia? A resposta a todas estas perguntas é simplesmente esta: tem de haver um processo de despertar sobre a miséria espiritual e a seriedade na procura da verdade. Tem de haver um fim ao pecado. Tem de haver um lugar sem pecado para as pessoas. Uma arca de segurança, por assim dizer, se quisermos um dia ser salvos das pragas. Também os Acãs devem ser eliminados antes que Israel possa triunfar e assumir a terra. Deus, na sua sabedoria, sabe que é melhor destruir proporcionalmente alguns inimigos da verdade do que perder o mundo inteiro. Todas as pedras de tropeço devem ser removidas. Então a igreja terá um segundo Pentecostes. Então cada membro da igreja será cheio com o Espírito. E acontecerá que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, versículos 28 e 29. Atendamos agora solene e diligentemente ao apelo do Senhor ao seu povo neste exato momento. Versículo 5. Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. Muito evidentemente, este versículo revela que, até aqui, o povo de Deus tem andado na luz do homem. Versículo 6. Portanto, tu tens abandonado teu povo, a casa de Jacó, porque eles estão cheios de costumes do Oriente, e são adivinhos como os filisteus, e eles se alegram nos filhos de estrangeiros. O seu povo, como organização, é abandonado por ele, mas como indivíduos que venham andar na sua luz, para o seguirem na verdade e na retidão, são reconduzidos. Quando a presente controvérsia sobre a mensagem da hora terminar, então aqueles que sobreviverem ao processo de purificação, o juízo para os vivos na casa de Deus, 1 Pedro 4,17, a purificação do santuário, Daniel 8 e 14, serão os habitantes de Sião e de Jerusalém. Os membros da igreja, o corpo de Cristo. Versículo 7. Sua terra também está repleta de prata e ouro. Nem há qualquer limite para seus tesouros. Sua terra também está repleta de cavalos. Nem há qualquer limite para suas carruagens. De todas as nações do mundo de hoje, a América, a nação em que se encontra a sede da igreja, é a mais rica. Especialmente neste momento em especial, o momento em que esta verdade está se revelando. Além disso, nenhuma outra nação tem tantos líderes de igrejas, cavalos, e tantas igrejas, carruagens. Nenhuma outra nação no mundo tem para cada um dos seus cidadãos espaço nas suas carruagens. Estas são as características que o Senhor emprega para indicar a terra e o povo a quem ele está falando. Versículos 8 a 10. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra de suas próprias mãos, a qual seus próprios dedos têm feito. E o pobre se abate e o nobre se humilha. Portanto, não os perdoe. Entra entre a rocha e esconde-te na areia, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. A nação mencionada, evidentemente, vangloria-se muito das suas conquistas. Os grandes e os pequenos são todos iguais a este respeito, diz a inspiração. É verdade que não há nada de errado no progresso, mas o progresso nunca deveria tornar-se o nosso Deus. Eventualmente, todos chegarão ao fim da sua idolatria, pois quando o Senhor manifestar o seu poder, eles deixarão os seus ídolos e correrão para as rochas. Versículo 11. Os olhares altivos do homem serão humilhados. A arrogância dos homens curvar-se-á. E o Senhor, unicamente, será exaltado naquele dia. Aqueles que agora se exaltam serão humilhados. Versículos 12 a 19.
Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado, e sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda a torre alta, e sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis. E a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos ele extinguirá completamente. E eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor, e pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Embora os homens se exaltem atualmente, até mesmo acima de Deus, está próximo o dia em que eles se verão como realmente são. Sentir-se-ão muito pequenos ao contemplarem o poder de um grande Deus. Versículos 20 a 21. Naquele dia, um homem arremessará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo, para adorar às toupeiras e aos morcegos, para adentrarem nas fendas das rochas e nos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor, e pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Aqueles que não arremessarem agora os seus ídolos para as toupeiras e para os morcegos, por assim dizer, terão de o fazer mais tarde, mas será então demasiado tarde para os aproveitar. Versículo 22. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois em que situação deve ser considerado? Aqui está o simples remédio de Deus para o seu povo. Deveriam deixar de ouvir os adivinhos, e em vez disso, deveriam ouvir o que a inspiração tem para dizer. Devem estudar a palavra de Deus para si próprios, com a ajuda de professores de Deus realmente inspirados, e tomar as suas próprias decisões. Nunca, nunca confiem nas decisões e julgamentos dos outros. Não importa o que sejam, ou quem sejam. Recentemente, certa irmã deu sua razão para deixar os ensinamentos de um homem e abraçar outro. Ela disse: fulano ora mais e tem mais do espírito do que fulano, e pretendo ficar com ele. Nunca mais vou confiar em um homem. É óbvio que esta irmã escolhe ficar ao lado dos seus ensinos, não por causa dos ensinamentos em si, mas por causa do apelo do homem para ela. Então a sua afirmação, nunca mais confiarei num homem, prova positivamente que ela não se conhece a si própria e que sabe ainda menos o que significa confiar num homem. Acreditamos nos autores da Bíblia não pelo que eles eram, mas pelo que escreveram. Os homens que enganam são todos homens que oram, pois o diabo sabe que quanto mais se expõe a si próprios e à sua religião, mais o povo se apaixonará por eles. De qualquer modo, já não tem mais nada. A maioria não presta muita atenção ao que a Bíblia realmente diz, e, portanto, não sabe que os judeus que crucificaram o Senhor estavam enganando o povo comum através de muita oração, onde podiam ser vistos. Que nenhum dos profetas se esforçou por se vender ao povo, que o que estavam ansiosos por vender ao povo não eram eles próprios, mas Deus e a sua verdade, que todos eles tiveram muito cuidado para não fazer uma exibição de si próprios. O próprio Jesus reafirmou o mesmo padrão. Ele não orou com Nicodemos ou com o jovem governante rico, mas disse-lhes claramente o que é a verdade. Não há qualquer registro de que ele tenha orado com alguém. Pelo contrário, porém, conheço um homem que tem uma sala de oração no canto de uma casa de banho público. Qualquer coisa para se vender ao povo, por isso, é o que as pessoas procuram, e não a verdade. É porque os leigos são, em geral, rápidos a ouvir os homens que apelam ao seu gosto, que por causa disso, os inimigos da verdade tentam, cuidadosamente e estudiosamente, colocar algo contra o caráter daqueles que trazem a mensagem da hora.
Os adversários sabem bem que os leigos estão fazendo a sua escolha sobre o valor real da suposta reputação dos homens e não sobre o peso da verdade. Por esta razão, os adversários da verdade estão aproveitando da situação. E assim, uma vez que não podem refutar a verdade, recorrem desesperadamente a falsidades farisaicas com as quais ferir o caráter daqueles com quem discordam. No entanto, temos boas razões para nos regozijarmos por termos o privilégio de viver num dia em que, das antigas ruínas de Judá e Israel, sairá um reino e um povo que serão exaltados acima de todos os reinos e nações da terra. Quando a sede do Evangelho for estabelecida na monte do Senhor, então a obra será concluída sem demora. Repito, as nações convertidas trarão as suas espadas em instrumentos agrícolas. Transformar-se-ão da guerra em agricultura. Depois da Igreja de Deus passar pelo processo de purificação, então será claramente visto por todos que uma igreja perdida não poderia salvar um mundo perdido. Durante o segundo Pentecostes, cada membro da igreja será cheio do Espírito Santo e, como resultado, milhares abraçarão sem vacilar a verdade para este tempo. Não há tempo para perder. Chegará o dia em que os homens se verão como realmente são. É verdade, aqueles que agora não põem de lado seus ídolos, falo-ão mais tarde. Mas, como dissemos antes, será então demasiado tarde para os aproveitar? Agora é a hora de nos afastarmos dos homens e tomarmos nossas próprias decisões, de acordo com a promessa de que a qualquer um que confia em Deus e busca a verdade, Deus dará seu Espírito para conduzi-lo a toda a verdade. Ainda que os inimigos da verdade possam recorrer a toda a falsidade para prejudicar a causa, no entanto, a verdade triunfa sempre, e o povo de Deus com ela. Nada pode prejudicar a verdade. É como uma bigorna. Quando os martelos dos adversários estiverem todos desgastados, a bigorna continuará de pé.